professor Leonardo Trevisan, da ESPM, para conversar conosco aqui neste momento. Professor, muito boa noite, obrigado por poder nos atender tão prontamente. Queria que uma avaliação inicial do quanto este episódio vai certamente ser marcante nesta campanha, pela reação, pela mobilização que aliados de Donald Trump já estão fazendo nas suas redes sociais, dizendo que estão rezando pela saúde do ex-presidente Donald Trump e por todos os seus apoiadores que estavam nesse comício na Pensilvânia. Pensilvânia é um estado pêndulo, um desses swing states, mas queria uma primeira avaliação do impacto que esse episódio pode ter na campanha, professor. Olha, a primeira observação que nós temos, e são os que o vídeo nos permite ver, né? Boa noite, Yuri, boa noite a todos que nos escutam, é que o presidente saiu em pé, né? O ferimento é moderado, porque ele, inclusive, faz gestos de campanha ao entrar no carro. Então, a gravidade não é absoluta que ele precisasse ser carregado, observação elementar, né? Isso é o fato. Outra situação serão as versões a partir desse fato. Não há dúvida nenhuma que esse fato dará um impulso à campanha de Trump, isso é indiscutível, né? Há inúmeros exemplos na história de atentados a candidatos que isso propicia um forte incentivo eleitoral. Nós temos que lembrar, né, que o partido está há uma semana, nem isso, são 5 dias, do início da sua convenção republicana, portanto, do Partido Republicano. Portanto, esse fator vai aumentar as atenções sobre a convenção, né? Você observa que o que você dizia, você enumerava todos aqueles que já prontamente estão se manifestando, são aqueles que têm, vamos dizer desta forma, né, estão com todos os olhos na nominação para a vice-presidência, né? A começar de Marco Rubio, Vance, os 4 que já foram muito mencionados, senador Tim Scott, todos eles já estão se manifestando nesse sentido, né? Então, é claro que nós temos 2 situações diferentes. Nós temos a situação do fato do possível atentado, que é visível, o fato de que não há uma gravidade maior por parte do presidente, ele saiu andando e fazendo gestos de campanha. Por outro lado, há um impulso eleitoral, um impulso de mídia que será bastante significativo. Professor, isto é muito comum na história americana, isso não é uma novidade na história americana. Pois é, isso que eu ia falar. A história política americana é marcada, né, por assassinato de presidentes, por atentados contra candidatos, enfim, é um histórico de também muita violência associada à política. Mas eu ia só atualizar uma informação vendo aqui no site da CNN americana, que um porta-voz da campanha de Donald Trump, Steven Cheung, disse que Trump está bem, Trump is fine, ele disse, e que Trump agradeceu os agentes da lei e os primeiros a atendê-lo, a protegê-lo, justamente por esta rápida resposta durante esse ato infame ali, esse ato muito grave. Ele está bem e está sendo atendido. Essa é a imagem exatamente, a página da CNN em que tem a mensagem ali, o posicionamento, né, a nota divulgada por esse porta-voz, o posicionamento deste porta-voz da campanha de Donald Trump, dizendo que ele está sendo atendido em um equipamento médico e mais detalhes serão atualizados adiante. Professor, queria, nesse aspecto, o senhor falou do quanto este episódio, né, este ataque, enfim, vai jogar ainda mais atenção para a convenção do Partido Republicano e para a escolha de quem vai ser o companheiro de chapa de Donald Trump. E isso ocorre neste momento em que o Partido Democrata se vê neste dilema, nesta grande situação de não conseguir manter o apoio a Joe Biden, que Joe Biden não consegue contar com a adesão plena e coesa do seu partido para tentar um novo mandato. Como que esse episódio pode afetar esta discussão dentro do Partido Democrata, um partido que já está abalado, vendo o seu adversário tendo um episódio que joga holofotes, isso pode provocar ainda mais
reações ali, dificuldades para os democratas? Olha, primeiro nós temos que entender, não é, que o Partido Democrata ele vive uma crise sobre versões, Yuri. Ele não vive uma crise sobre fatos. Né? É curioso essa realidade. Né? O presidente Trump, na famosa entrevista há pouco tempo, com aquela primeira pergunta que deu aquela confusão entre o nome da vice-presidente Kamala Harris e do próprio Trump, né? O presidente fez uma frase que eu tenho notado bastante. Né? Qual é a frase? Né? Me apontem algum indício que eu não posso ganhar a eleição. Me digam isso, porque as pesquisas não falam isso. É verdade. Quando você olha para 3 pesquisas seguidas, inclusive a última pesquisa de 2 dias depois do debate, dá 46-46. Do que é que nós estamos falando? É difícil tratar de números, é cansativo, ainda mais num momento como esse, num processo de um atentado contra outro candidato. Mas o que nós temos é mais de 80% dos eleitores inscritos no Partido Democrata que, de modo absoluto, já estão com essa definição feita. Mais de 80%, 42 estados já têm definição, são estados que não mudam, são republicanos e democratas. Esses estados formam mais de 80% do eleitorado. Dos 60 milhões que vão votar, dos 60% que vai votar, é preciso ter isso claro. Não é? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando, na prática, de 6 ou 7 estados que são chamados swing states, não é? Que são aqueles estados pêndulos que ora são democratas, ora são republicanos, que estão para serem decididos. Destes, 3 deles são fundamentais, que é Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Esses 3, Biden está um pouco atrás. E isso é fundamental para a campanha. Toda a estratégia de Biden está dirigida para esses 3 estados. Então, de alguma forma, quando nós olhamos para isso, talvez a gente tenha que ter uma devida calma para perceber que a candidatura Biden é algo muito difícil de ser removido sem a anuência dele mesmo. Em outras palavras, se Biden não disser eu não quero ser candidato, pode esquecer, ele será candidato. Ele será candidato não só porque ele tem isso, mas é aquilo que ele repete, foi a vontade de 14 milhões de eleitores, 14 milhões, que fizeram as primárias no último ano. Tudo isso leva a uma consubstanciação, leva a um fortalecimento do nome de Biden, que torna muito difícil uma substituição. Você vai me perguntar, e com razão, Yuri, e os 16 ou 19 deputados que já falaram? E o senador Peter Welch, que já falou, né? Nós temos que olhar para isso nas dimensões locais, provinciais, ou seja, esses deputados eles querem um puxador de voto para garantir a sua reeleição. Exato. É disso, né? Eles estão preocupados. E aí saíram na frente para falar isso, para ver se caçam. Né? Observe do que é que nós estamos falando. Nós temos 208 deputados federais americanos. Se nós pensarmos em 19, não chega a 10%. E os outros 200? Né? Então, nós estamos, de alguma forma, deixando um espaço que tem uma pouca realidade com os números. Biden tem repetido isso. O que o episódio de hoje bate nesse fato? Né? Da mesma forma que Trump vai ter um impulso na candidatura, a ameaça a um presidente também vai se transformar numa ameaça a Biden. É uma realidade. É o imaginário político entrando em jogo. Esse fato, de alguma forma, também vai, ao contrário do que pareça, solidificar e não aumentar as tensões em torno da candidatura Biden. E um último ponto, Yuri, um último ponto. Toda essa tensão num atentado contra Trump, trata-se de um atentado, foram tiros, né? Toda essa tensão
desfoca, tira do foco a substituição, na mídia, tira do foco a substituição. Já tiraria porque a convenção republicana iria ter início. Um atentado como esse vai tirar ainda mais. Biden não está prejudicado por esse atentado.